Palavra fiel e verdadeira é a palavra de Deus. E aqui eu trago mais uma reflexão para os nossos corações. No livro de Salmos, no capítulo 19, versículo 12, ou seja, no verso 12, diz assim: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que, se não assenhorei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha e libertador meu. Glórias a Deus. Aqui nós temos uma confissão, um reconhecimento, de erro. Aqui o salmista está dizendo, quem pode entender os próprios erros? Nós, ele. Quem erra perante os olhos do Senhor, quem peca, quem está errando no seu dia a dia, é que pode reconhecer. Infelizmente, muitos não querem fazer desta maneira. Existem pessoas que até defendem outra. Um amigo defende uma amiga, dizendo que ela ou ele não fez, não errou. Existem pessoas que agem dessa maneira. A palavra de Deus está dizendo quem pode entender os próprios erros? Quem pode? Nós. A própria pessoa que errou, ela precisa admitir que errou, confessar diante de Deus que errou. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo 28, do versículo 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões, ou seja, o que encobre os seus pecados, nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aquele que reconhece que errou, que pecou, que transgrediu, que agiu de uma maneira incorreta diante aos olhos do Senhor, que ofendeu alguém, que magoou alguém, o seu próximo, o seu amigo, que desprezou ou está desprezando, que está deixando alguém de lado, que está agindo errado diante de Deus, que confessa o erro, que admite que errou e deixa de errar. É preciso deixar de errar. A verdade é essa. A palavra de Deus está dizendo exatamente desta maneira. E ainda a palavra de Deus diz que no livro de João, que devemos e precisamos confessar os nossos pecados diante ao Senhor Jesus quando erramos. Confessar diante ao Senhor Jesus. Admitir que erramos, porque se dissermos que não temos pecados, que não erramos, se dissermos que somos perfeitos, que não falhamos, somos mentirosos. E esta palavra, que é a palavra de Deus, não está em nós. Volto a repetir aqui, existem pessoas que defendem outras pessoas, quando outras pessoas estão errando, estão falhando, quando outras pessoas estão desprezando seu amigo, quando estão deixando seu amigo de lado. Existem pessoas que estão defendendo os amigos. Não, ela não errou. Ele não errou. Não, aquela atitude não é atitude para
reconhecimento de erro, de pecado. Existem pessoas que agem exatamente desta maneira, mas a palavra de Deus está dizendo que é preciso confessar e deixar, abandonar os erros, né? Confessar diante ao Senhor Jesus, em primeiro lugar, que errou, que está errando, que é falho, para que o Senhor Jesus venha a nos perdoar. Esta é a realidade. Quando erramos, precisamos ser corajosos, porque somos verdadeiros, vivemos a verdade, que é o Senhor Jesus, ministramos a palavra de Deus, que é a verdade. Então precisamos obedecer a verdade, caminhar com a verdade, independente de situação, independente de que pessoas irão ficar sentidas, tristes, aborrecidas, mas é viver, falar, ministrar esta palavra, que é a palavra verdadeira, palavra de Deus. Volto a repetir aqui o primeiro verso que eu li no livro de Salmos 19, verso 13, que diz, ou melhor, desculpa, 12 é o verso. Quem pode entender os próprios erros? Quem pode? Quem pode entender os próprios erros? É justamente nós que erramos. Precisamos se pedir ao Senhor Jesus um conserto em nossas vidas, para que nós não venhamos mais errar, reconhecer diante ao Senhor, volto a repetir, Senhor, eu estou entendendo que eu errei diante do meu amigo, eu errei, Senhor, diante do meu irmão, eu errei diante do meu próximo. Eu errei, Senhor, e reconheço que errei. Estou aqui admitindo e pedindo, Senhor, um conserto em minha vida. Perdão, transformação, purificação, libertação, para que eu não venha mais errar, Senhor. Seja, Senhor, comigo. Capacita-me, Senhor, para que eu venha a fazer as coisas corretas diante dos teus olhos e não errar mais. E depois que reconhecermos diante ao nosso Deus, ao nosso Senhor, e diante aquele amigo ou irmão ou nosso próximo, e admitir que erramos. Olha, eu já confessei diante ao Senhor que eu errei com aquelas atitudes, aqueles comportamentos que eu tratei você, que eu fiz com você, aquelas palavras que eu falei para você, que feriu o seu coração, entristeceu você. Estou aqui para me reconciliar com você, te pedindo perdão. Já pedi ao Senhor Jesus e agora estou pedindo a você. É assim que o servo de Deus, obediente à voz do Senhor Jesus, a palavra de Deus, ele faz. Não é vergonha nenhuma admitir que errou. Confessar, primeiramente ao Senhor Jesus e depois aos nossos amigos, aos nossos irmãos, ao nosso próximo. Não é vergonha nenhuma e é obediência à palavra de Deus. Meu amado, eu não sei se você vive uma situação assim parecida, mas se por acaso você vive desta maneira, que você possa reconhecer diante de Deus, admitir que errou, reconhecer que pecou e confessar, primeiramente, diante ao Senhor e depois perante as pessoas a qual mencionei. É em nome do Senhor Jesus que eu trago esta reflexão, que é a palavra de Deus, que ela possa estar penetrando lá dentro, em nossos corações, que possamos sentir de verdade o Senhor Jesus falando
em nossos corações e que possamos ser obedientes à sua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que eu trago esta reflexão para o seu coração, meu amado, e o meu coração. Amém? Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Glórias a Deus.